Eu sei que vocês sabem que a Terra e os outros planetas do nosso sistema giram em torno do Sol. Eu sei que a maioria de vocês provavelmente também sabe que outros planetas, além do nosso, têm luas. E que essas outras luas, são diferentes da nossa Lua. Mas milhares de anos atrás, essas coisas não eram conhecidas. Os céus lá em cima eram uma incógnita. E a maneira como as coisas eram, muita gente pensava, muita gente acreditava que era simplesmente exatamente como os deuses haviam feito e ponto final. Sentia-se, vamos dizer, que não havia a necessidade de entender como os corpos celestes se moviam ou mesmo colocá-los em qualquer tipo de ordem. Mas o tempo passou e hoje sabemos muito sobre o movimento dos planetas no nosso sistema solar. Então me diga aí, quer aprender mais um pouco sobre esse assunto e sobre as 3 leis de Kepler? É só me acompanhar aqui nesse Trem de Física! Bem, então como se pensava nos planetas do nosso sistema solar antes de Kepler? Na verdade, vamos ver aqui nessa aula que nem sistema solar era. Foram os filósofos gregos, eu sei, sempre eles, que através da observação direta, então quer dizer, sem uso de equipamento, telescópios ou lunetas, que começaram a traçar modelos sobre como eles achavam que o universo seria. E então começou a surgir explicações, digamos aí, bastante artístico-científicas, de como seria o que chamamos hoje de sistema solar. Vamos lá para os anos 300 a.C. para falar de Aristóteles, que acreditava em um universo geocêntrico, onde essa palavra geocêntrico significa a Terra no centro. Então, Aristóteles acreditava que a Terra era o centro do universo e que os planetas e estrelas eram esferas perfeitas. Ele também pensou que os movimentos dos planetas e estrelas deveriam ser circulares, uma vez que eles eram perfeitos, e que se os movimentos fossem circulares, eles poderiam durar para sempre. Depois viu-se que isso era a maior viagem, porque hoje a gente sabe que nada disso era verdade. Mas Aristóteles era tão respeitado que essas respostas, digamos aí, equivocadas, foram ensinadas por muito tempo. Até porque Aristóteles era o que podemos falar de um observador campeão. Ele foi o primeiro a estudar plantas, animais e pessoas de uma maneira científica. E ele acreditava em experimentar sempre que possível e desenvolveu formas lógicas de pensamento. Então, antes de criticar o modelo de Aristóteles, dizer que é mó viagem, pense que ele foi um cara foda. Aí, saltando lá para os primeiros anos depois de Cristo, vamos falar sobre Ptolomeu. Ele foi um astrônomo e matemático que também acreditava que a Terra era o centro do universo. Sim, ele também acreditava no geocentrismo. Mesmo com essa teoria incorreta, ele foi capaz de combinar o que viu dos movimentos das estrelas com a matemática, especialmente com a geometria, para prever os movimentos dos planetas. Então, seu famoso trabalho, chamado de Almageste, ele pegou as previsões, suas previsões verdadeiras, e concluiu que os planetas devem se mover em epiciclos. Dá uma olhadinha aqui nessa figura doida. Esses círculos menores são os epiciclos e a própria Terra também tinha um movimento que ele chamou de equante. Parece convincente, né? Um desenho louco desses aí não tem como estar errado. Entretanto, nada disso, como veremos já já, é verdade. Mas Ptolomeu fez a matemática funcionar em suas previsões e tinha um modelo geocêntrico, assim como Aristóteles. E essa visão foi aceita por muitos e muitos séculos. Aí, bem mais tarde,
né, mais de 1000 anos depois, Nicolau Copérnico surgiu com uma forma radical de ver o universo. Seu sistema heliocêntrico, que colocava o Sol no centro do sistema. Daí que vem a palavra heliocêntrico, né, que significa o Sol no centro. Ele não foi o primeiro a ter essa teoria. Os primeiros observadores das estrelas acreditavam na mesma coisa, mas foi Copérnico que trouxe isso para o mundo da Renascença e usou suas próprias observações dos movimentos dos planetas para apoiar a sua ideia. Então, suas ideias, incluindo a revelação de que a Terra gira em torno de seu eixo, eram assim muito diferentes para a maioria dos estudiosos de sua época aceitar. Eles usaram apenas parte de sua teoria, e aqueles que estudaram seu trabalho intacto muitas vezes o fizeram em segredo, para cá entre nós não terem problemas com a Igreja Católica, que não aceitava as ideias revolucionárias de Copérnico. Já quase chegando em Kepler, vamos falar daquele que forneceu todos os dados para a formulação das ideias de Kepler. Vamos falar de Tycho Brahe. Tycho Brahe foi quem fez as observações astronômicas mais precisas de seu tempo, e ainda sem o uso de telescópio, que não tinha sido inventado. Aí ele deu a Kepler, que era apenas o seu ajudante, a tarefa de compreender a órbita do planeta Marte, cujo movimento se encaixava de forma problemática no universo, pensando no que foi descrito por Ptolomeu e Aristóteles. E mais, dizem que Tycho Brahe fez isso porque não queria que Kepler o atrapalhasse. Então ele deu a Kepler a parte mais difícil para Kepler se ocupar, e sendo algo, ele pensando que ele mesmo não conseguia resolver, não achava que Kepler iria fazê-lo. Tycho Brahe, então, ele trabalhava para aperfeiçoar sua própria teoria do sistema solar, que se baseava também em um modelo geocêntrico, onde a Terra era o centro do universo solar. Mas diferente, com base nesse modelo, os planetas, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, eles orbitavam ao redor do Sol e o Sol orbitava ao redor da Terra. Entretanto, Kepler, ao contrário de Brahe, acreditava firmemente no modelo copernicano do sistema solar, conhecido, como já falei, como heliocêntrico. E ele colocava, então, corretamente o Sol no seu centro. Mas a razão pela qual a órbita de Marte era problemática era porque o sistema copernicânico assumiu incorretamente que as órbitas dos planetas eram circulares. E aí, depois de muito esforço, Kepler foi forçado a uma eventual compreensão de que as órbitas dos planetas não são círculos, mas sim, digamos assim, círculos alongados ou achatados, que conhecemos como elipses. E as dificuldades particulares de Brahe com o movimento de Marte se deviam ao fato de que sua órbita era a mais elíptica dos planetas, aos quais Brahe possuíam dados extensos. Assim, em uma ironia, Brahe inconscientemente deu a Kepler a própria parte de seus dados que permitiria a Kepler formular a teoria correta do sistema solar, banindo a própria teoria de Tycho Brahe. Os planetas, eles orbitam o Sol, então, no sentido anti-horário, visto de cima do polo norte do Sol, e as órbitas dos planetas estão todas alinhadas ao que os astrônomos chamam de plano elíptico. E como as órbitas dos planetas são elipses, vamos aqui revisar 3 propriedades básicas das elipses. Uma elipse é definida por 2 pontos, cada um chamado de foco, se der uma olhadinha aqui na figura. A soma das distâncias aos focos de qualquer ponto da elipse é sempre uma constante. O eixo maior da elipse é chamado de eixo maior, que é essa reta verde aqui na figura, enquanto o eixo mais curto, essa reta roxa, é chamada de eixo menor. E aí, sabendo então que as órbitas dos planetas são elípticas, Kepler formulou as 3 leis do movimento planetário,
que também podem descrever, né, com precisão o movimento dos cometas. Ó, vamos para a primeira lei de Kepler, que diz que a órbita de cada planeta em torno do Sol é uma elipse, e o centro do Sol está sempre localizado em um dos focos dessa elipse. Então, olha aqui na figura aqui em cima. O planeta, então, seguindo essa elipse, né, sua órbita, significa que a distância do planeta ao Sol muda constantemente conforme o planeta gira em torno de sua órbita. Já a segunda lei de Kepler nos diz que a linha imaginária que une um planeta ao Sol vai varrer áreas iguais do espaço durante intervalos de tempo iguais, em que o planeta se orbita, né, ao redor do Sol. Então, portanto, os planetas não se movem com velocidade constante ao longo de suas órbitas. Ao invés disso, na verdade, sua velocidade varia de modo que a linha que une o Sol e o planeta varre sempre partes iguais de uma área em tempos iguais. O ponto de aproximação, né, mais próxima do planeta ao Sol, ele é denominado de periélio, que seria essa parte aqui à esquerda da minha figura. E o ponto de maior separação é denominado de afélio, que seria essa parte aqui à direita da minha figura. Então, a segunda lei de Kepler diz que um planeta está se movendo mais rápido quando ele está no periélio e mais lento quando ele está no afélio. E para terminar, a terceira lei de Kepler afirma que o quadrado do período orbital, que na fórmula aqui de cima é representado, né, por t ao quadrado aqui, então esse período orbital de um planeta ele é diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol, que é na fórmula aqui, né, o r elevado a 3. E que, além disso, essa razão, né, entre t ao quadrado e r ao cubo tem exatamente a mesma magnitude para todos os astros que orbitam o Sol. Então, novamente, ó, a razão entre o período ao quadrado e o raio ao cubo da órbita de um planeta é constante. E essa constante é o que Newton, anos depois, definiu como constante da gravitação universal. Então, embora Kepler nada soubesse sobre a gravitação, quando ele apresentou suas três leis, elas foram fundamentais para que Isaac Newton derivasse sua teoria da gravitação universal, o que explica a força que era então desconhecida por trás aí da terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler implica que o período para um planeta orbitar o Sol ele aumenta rapidamente com o raio de sua órbita. E lembrem que eu acabei de dizer, né, que a razão entre o quadrado do período e o cubo do raio médio da órbita de um planeta é constante. Assim, a gente descobriu que, por exemplo, né, Mercúrio, que é o planeta mais interno ou mais próximo do Sol, e por consequência, né, vai ter um raio orbital menor. Ele vai levar apenas 88 dias para orbitar o Sol. Já a Terra, todos nós sabemos, leva 365 dias, enquanto Saturno leva 10.759 dias para fazer o mesmo, uma volta ao redor do Sol. E depois de vermos essa explicação científica e maravilhosa sobre o movimento dos planetas, acho que vale terminar a aula destacando que a Terra não é plana, hein, turma? Ó, por favor, vocês estão estudando física aqui comigo e não podemos acreditar nessa besteira de terraplanismo. É isso aí, ficamos por aqui. Até o próximo Trem de Física!